boa noite. Está começando mais uma edição da temporada 2024 do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. E hoje, nada de fechar a conta. Vamos abrir uma contaça. Sabe por quê? Hoje nós temos a honra de receber não uma convidada, uma ilustríssima. Nós temos 4 mulheres unidas pela coletividade em prol da população. Temos a honra de compor o Fecha Conta dessa noite. Mandato Coletivo Feminino PSB. Vou chamar uma por uma para fazer as apresentações. Pedir a gentileza da minha querida Rosângela Martins. Vem para cá, meu amor. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado, viu? Por favor. Compondo esse quarteto mais do que fantástico, as mulheres com força na política. Eu sou suspeito de falar porque eu adoro mulheres na política. Cris Brasil, vem para cá, meu amor. Lindíssima. Uma honra. Por favor. Dispensa apresentação. Uma mulher ativista política, jornalista das melhores da região. Ana Alcântara, vem pra cá, meu amor. Lindíssima. Por favor. Vamos falar, sabe quem? Uma pessoa que é educadora 2 vezes. Professora, diretora de escola particular e de escola pública. Vem pra cá, Rosângela, vem pra cá, diretora. Silvana, vem pra cá, meu amor. E você que está chegando na nossa live agora, muito boa noite. Pedir agora as bênçãos de Deus para a gente começar uma live super maravilhosa. Sou suspeito de falar. Se eu gosto de fazer live com política com uma, imagina com 4. São 4 lindíssimas mulheres, mulheres atuantes, ativistas políticas. Vou fazer uma biografia rapidinho, porque hoje a gente tem muito conteúdo e pouco tempo. Começar com a minha querida Cris Brasil. Cris Brasil, boa noite. Uma honra receber Vossa Excelência no Fecha Conta. Até que enfim, né, companheira de TV, veio aqui dar um tetezinho para a gente. Muito boa noite, obrigado da sua presença aqui no Fecha Conta. Boa noite, que é um prazer. Obrigado pelo convite, né, primeiramente. A gente sempre gosta de agradecer, né, por ter voz, né, em veículos de comunicação. Mulheres não têm tanta oportunidade assim de falar, né? Então, fomos companheiros aqui da TV Granja Viana por um tempo, né? Mas programa Alma de Mulher, né? No programa Alma de Mulher, que eu conduzi quase 1 ano. E estou aqui de volta. Eu sou a Cristina Brasil, para quem não me conhece, eu tenho 49 anos, eu sou mãe de 3 filhos, sou empreendedora na área de marketing digital e sou ativista política, né? Faço parte também uma das cofundadoras do Mulher Ação e integrante desde o início do Mandato Coletivo Feminino. Silvana. Olha, Silvana, vou falar uma coisa para você. A gente entra nas redes sociais e eu só vejo você lutando, sempre falando, sempre, olha, eu vou dar os parabéns para você, porque assim, não tinha melhor mulheres para unir, sabia? Eu acompanho a política da cidade e eu falo, vocês estão de parabéns de montar esse time de força. E eu tenho fé que Deus vai abençoar, que vocês vão conseguir, né, em 2025, cuidar da nossa cidade, cuidar com carinho, porque eu vou falar para você, homem é bruto, homem é machista, e está na hora das mulheres. Silvana, boa noite, obrigado mais uma vez, uma honra receber Vossa Excelência no Fecha Conta. Deus abençoe suas palavras, a gente fica muito feliz de ter recebido seu convite para estar aqui nesse momento, interagindo, e é sempre muito bom a gente ter espaço para que as mulheres tenham vez e voz, e a gente fica muito contente com isso. Sou Silvana Bezerra, tenho 57 anos, sou mãe de 3 filhos, sou diretora de escola pública e particular, amo a educação, porque eu sempre digo que a educação mexe com a minha alma. E tudo que mexe com a sua alma merece muito respeito, muito carinho, porque a gente precisa cuidar com muita atenção das futuras gerações, que são essas crianças fantásticas que a gente tem no município. E eu acho que a educação ela transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E Paulo Freire foi fantástica na sua fala.
É verdade. E a nossa querida jornalista, olha, Ana, eu vou falar para você, eu nem vou apresentar, porque dispensa a apresentação. Essa irmã, ela, quem não conhece o André Alcântara, ativista político monstro, gigante, tem propriedade no que fala, mas você é assim, você tem um amor, o André já é mais brutão, né? Você já tem amor, você já faz as coisas com materialidade, carinho. Isso é o diferencial da mulher para o homem. O homem é mais bruto, o homem já chega, já enquadra. Vocês buscam o entendimento, a sutileza. Ana, uma honra. Olha, primeira vez eu falar para uma honra ter você aqui no Fecha Conta. Eu achei que um dia nunca ia entrevistar a Ana, posso falar para você. Mas, ó, tá sendo uma honra receber esse quarteto aí de peso, né, pela capacidade e o potencial. Ana, uma honra receber você aqui também no Fecha Conta. Uau, como eu vou me apresentar agora depois dessa, rapaz? É muito bom estar aqui com as minhas companheiras de luta, de trabalho, de ideologia. Meu nome é Ana Paula Alcântara, eu sou jornalista, comunicadora do Terceiro Setor, sou ativista socioambiental em algumas frentes, tenho uma preciosidade que é o Morro Grande, que é um lugar que eu defendo com muita garra. Unhas e dentes. Exatamente, e estar junto com mulheres que sabem que a educação, que é o que transforma, para mim, educação para transformar pessoas e o meio ambiente para poder garantir a manutenção de vida na Terra. E a nossa cidade tem esse viés, né? Um terço dele é uma floresta. E estou bem feliz de estar aqui podendo estar apresentando o nosso projeto e se apresentando aqui para o pessoal. Assim, agradeço bastante. Ana, você sabe o que é legal de tudo isso? É que você vem defendendo essas causas de longas datas. E o pessoal começou a aparecer na política agora, os pré-candidatos que voltam de 4 em 4 anos, falando da reserva do Morro Grande. Então, eu vou dispensar os outros e vou dar propriedade total para você, porque você vem nessa luta já há muito tempo. Falar, pode falar. Que todos defendam a floresta do Morro Grande. Ela não é exclusividade de ninguém, ela é de todo mundo. Nós fazemos, a Morro Grande faz divisa com Caputera, com um monte de lugar, né? Antes da gente entrar nesses quesitos, eu gostaria de perguntar para cada uma de vocês, assim, religião e família. Como é que vocês deixarem a casa de vocês? Você já tem os afazeres de casa, que é ser mãe, ser vó. Alguém já é vó aqui? Já é vó? Não? Mãe, mulheres, esposas. Vocês deixarem para ir num mundo que hoje a gente pode falar tão desqualificado pelas pessoas que regem as vereanças, as prefeituras, não estou falando da nossa cidade. Hoje há uma descrença muito grande politicamente. Então, como que vocês colocarem um pouquinho de lado a família e se projetarem nisso? Ana, pode começar com você, Ana. Olha, estando na política, eu vi porque há poucas mulheres na política, porque demanda um tempo absurdo. E eu tenho a certeza que para os meus 2 filhos, né, sou mãe de dois caras, eles me apoiam muito por estar aqui, meu companheiro também está junto o tempo todo. E eu não entendi muito essa ligação da família com a religião. Porque não, a sua religião, suas crenças, entendeu? Religião é religare, né? Eu acredito que a religação de você com você mesmo. Quando você está cuidando melhor de você, você cuida melhor dos outros, você cuida melhor de todo o seu entorno. Então, quando me perguntam a minha religião, eu rapidamente digo que é a água. Porque nada mais importante do que 75% do seu corpo, 75% do planeta que a gente habita. E daí eu rezo o dia inteiro, né? Reverencio e admiro muito todas as crenças, no ponto de vista ou na vista do ponto que nenhuma é melhor que a outra. Então, qual que é a melhor religião? É aquela que te faz melhor. Exatamente, aquela que você sempre... Gris, fala um pouquinho da família. Você que é influencer, você é multifunções, né? Foi apresentadora de TV. Como é que é deixar um pouquinho? Eu sei que a gente deixa um pouquinho porque eu fico mais fora de casa do que em casa com os meus filhos. Como é que é separar um espaço de tempo para a família? Isso é importante falar, porque às vezes o pessoal só fala assim, no mandato, né, nas propostas, a gente vai falar, mas tem um valor sentimental por trás de tudo isso aí. Como é que é separar a família da política? Então, a gente entende, como a Ana disse, né, que existem poucas mulheres na política, porque realmente é uma coisa que demanda muito, e mulheres já acumulam muitas funções, né? Então, somos empreendedoras, acabamos sendo donas de casa, esposas,
mães, enfim, a gente tem toda a questão da casa para fazer, e a gente ainda gosta de fazer política, né? Porque eu falo que eu gosto muito de ser empreendedora, gosto de ser influencer, mas a minha paixão real é a política. É o que me nutre, é o que me aquece o coração, é a minha vontade de mudança mesmo, né? Eu acho que a mudança começa a partir de nós. Então, a partir de nós, houve uma mudança, né, com o coletivo de mulheres, e a gente quer, então, partir para a mudança futuramente da cidade, se as deusas quiserem, né? Então, é sobre isso, né? Sobre acúmulo de funções mesmo, Kishin. Eu acho que homens, não sendo agora sexista, mas falando sobre homens que vão em reuniões políticas, vão em viagens políticas, vão para Brasília, vão, enfim, buscar emendas, etc., e nunca é perguntado para eles com quem vai ficar as crianças. Então, para nós, tem essa questão, né? Mas se vocês tiverem que viajar para Brasília, se vocês tiverem que fazer parte de algum evento político e tal, quem vai ficar com as crianças? Então, assim, eu sou grata, porque eu também tenho um companheiro que é muito, muito acolhedor, e ele está no junto. Ele não gosta muito de política, mas ele vai junto, ele me leva, me busca, enfim, e me apoia. E meus filhos também, os 3... né, que eu tenho pequeno, mas mesmo pequeno, daqui a pouco ele deve estar aqui. Que ele falou, mãe, eu vou entrar na live. Compartilhando. O de 10 anos ele é bem ativo na internet, né? E é isso. Então, eu acho que esse espaço assim de mulheres na política é importante, porque nós, principalmente em Cotia, temos esse déficit, né, de representatividade. Então, alguém precisa vir arrombar essa porta, e a gente está aqui para isso. É verdade. 2 vezes educadora, né? Vamos falar assim, uma mulher de fibra, de garra, de honra. Eu acompanho o trabalho de vocês, tudo que é política, eu vou lá dar uma bisbilhoadinha, saber o que está acontecendo. E você é uma mulher com muita garra, você é uma mulher que você quer as coisas e você faz acontecer. Vamos contar um pouquinho, abrir um pouquinho da sua casa, do seu lar, para a gente contar um pouquinho da sua história. Família, minha ilustríssima diretora. Olha, eu sou uma mulher privilegiada por Deus, porque, assim, hoje eu tenho minha filha mais nova com 18 anos e tenho os meus pequenos já todos maiores, então a gente não separa, a gente junta, né? Porque eles sabem que agora é o momento de realizar o meu sonho, porque eu gosto de política, eu não vivo de política e eu amo política. Então, a gente agora tem espaço, tem tempo, pode sair, pode ficar tranquilo. Antes eles eram menores, a gente ficava meio preocupada, porque o filho é pequeno, a gente não tem como dividir, mas agora a gente tem condições de estar indo para a rua para dizer que é importante a mulher participar da política, é importante a mulher estar na política e tirar essa invisibilidade que a gente tem na cidade de 42 anos. Então, é fundamental que a gente tenha esse espaço, né? E a família está no junto. Eu acho que a primeira pessoa que abraça o teu sonho é a família. Porque a primeira pessoa a ser consultada para isso é a família. E aí, graças a Deus, eles estão comigo. Eu sou uma pessoa que eu acredito num Deus misericordioso. Não consigo conceber esse Deus que aplicam como um Deus justiceiro, punitivo. Eu acho que julgador, eu acho que não. Eu acho que Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é fantástico, e Ele te dá o que você merece, o que você precisa, e te fortalece. Esse é o meu Deus. É como a educação transforma, né? Minha ilustríssima educadora, hoje eu vou falar para vocês, eu estou me sentindo tão pequenininho, de tão conhecimento, brilhantes, com várias mulheres, vocês são a expertise da cidade. Deixa eu falar para você, contar um pouquinho da sua família, né? O seu, como é separar isso daí? Você, todas as mulheres têm os afazeres do lar, lavar, passar, que isso aí parece que já é obrigação, né? Já vem lá de trás e fala assim, ó, mulher é para isso, lavar, passar. Eu não, eu ajudo nos afazeres em casa, sabia? Eu ponho roupa para lavar, dou uma lavadinha no quintal, não pego no pesado, eu não gosto de lavar prato, mas passar roupa eu passo. Então, eu vou falar para vocês, como é que é separar essa atribuição e você, como educadora, você fazendo a observância, sabendo das dificuldades de cada pai, de cada aluno, também se projetar na política. Como é que é essa parte de família para você? Então, assim, eu me apresentar. Eu sou Rosângela Martins, né? Sou educadora já há 30 anos.
Amo a educação, amo de verdade. Acho que o maior prazer é estar entre os pequenos, aprendendo com eles todo dia e lutando por eles para que eles realmente tenham chance, né, no futuro. Eu não sou casada, mas tenho todas as obrigações que todo mundo tem aqui, porque eu tenho sobrinhos, muitos sobrinhos, e eu sou uma tia muito presente na vida deles. Então, eu vejo que o meu papel não difere muito das meninas. Eu também lavo, passo, cozinho, arrumo a casa e amo política, né? Então, eu também faço parte do Mulher Ação, sou também cofundadora do Mulher Ação, e tenho uma vida ativamente dentro da política. Isso é legal, sabe por quê? Deixou na mão dos homens, o que aconteceu? Desanda, Não é verdade? né? Então, mulheres, vamos cuidar da população. A população está precisando de carinho, amor e o feminismo. Vamos entrar já de sola. Antes da gente falar de política, eu sei que vocês são PhDs nisso. Vamos falar o que é o mandato coletivo feminino, Cris Brasil. Então, o mandato coletivo feminino é uma nova forma de fazer política, a gente fala que inovadora, porque política geralmente mexe muito com egos, né, e com poder. Então, a gente divide poder, a gente divide ideias, a gente divide ações. Então, nada dentro do mandato coletivo feminino eu estou falando feminino porque o nosso é feminino, mas, né, existem outros mandatos coletivos, né? Nada no mandato coletivo é feito com uma pessoa só decidindo. Então, é uma forma muito democrática, inclusive porque cada uma de nós representa uma fatia da sociedade. Então, eu sempre brinco que se as eleições de vereadores se dizem proporcionais, porque proporciona, né, alguém e uma representatividade para a sociedade, aqui é muito mais proporcional, né? Porque eu represento uma fatia, a Rosângela uma, a Ana uma e a Silvana uma. Então, é isso, ampliar a nossa voz. A nossa voz será a Silvana Bezerra, né? Ela é mandatária, né? Você ela é a mandatária, a gente chama de cabeça de chapa, né? Ela é quem registrou a candidatura. Então, é a imagem dela que vocês vão ver, mas mandato coletivo feminino escrito. Só que ela não tem autonomia nenhuma de votação, de fazer nada sozinha. Então, é o colegiado, são todas vocês. Todas nós. Então, como cada vereador na Câmara de Cotia tem direito a 4 assessores, as pessoas geralmente votam naquela pessoa e não sabem quem estará por trás ali daquele vereador, né, daquela mandata, né, vamos dizer assim. E aqui você já sabe quem serão as pessoas que estarão responsáveis por cada fatia do que cada um representa, né? Então, tem as bandeiras da Ana, as minhas, as da Rô, as da Silvana, e é isso. Então, as pessoas já escolhem sabendo quais são as pessoas que estarão ali por trás e com apoio aí da cabeça de chapa. Cris, e como surgiu, Cris? Como surgiu essa ideia aí de vocês se unirem no mandato coletivo? Então, a gente se uniu em 2016 como Mulher Ação, mas suprapartidário, né? Então, tinham várias mulheres de vários partidos. E a gente entendeu naquele momento que, em 2016, juntando todas as candidatas mulheres, elas tiveram mais de 8.000 votos. E, naquele momento, 1.000 e poucos votos, você era eleito aqui em Cotia. E a gente falou, não, né? 8.000 votos, todas as mulheres, e não elegeu nenhuma. Então, a gente precisa se unir. Fez escada, né, para outras pessoas, né? Exatamente, né? Coeficiente para outros candidatos. Cumpriu o papel de cota, né, dos 30%, que enfim, é obrigatório, e também acumulando, né, para bater quociente para que outros homens fossem eleitos. E aí a gente parou, fez o grupo, né, unimos várias mulheres aqui da cidade que foram candidatas em 2016, a Silvana, inclusive, foi de candidatura solo, né, e a gente criou o Mulher Ação. Então, o Mulher Ação acabou virando um coletivo em prol de mulheres em vulnerabilidade social, violência doméstica, também, né, assistencialismo, enfim. É um grupo que pratica várias políticas públicas, sem serem públicas, né, mas, ao nosso modo, né, a gente consegue ajudar muitas mulheres aqui da cidade. E aí, o primeiro mandato coletivo eleito no Brasil foi em 2016, lá em Alto Paraíso, em Goiás,
que o cabeça de chapa era o João Iude, e ele é uma pessoa aqui de Cotia. Né? Olha que legal. Ele é daqui. Se iniciou aqui, então, né? Se iniciou aqui. Ele, enfim, fazia parte de um grupo chamado Ecofederalista. Então, eles cultuavam o ecofederalismo, né? E aí criaram esse modelo de mandatos coletivos, e eles eram 5 na época, foram eleitos em Alto Paraíso também, como o azarão ali, porque ninguém botava fé, né? Eram pessoas de fora, enfim, forasteiros, né? Como eles eram chamados, e eles foram eleitos. E o João Iude estudou no Rio Branco com o meu companheiro, então eu era muito próxima a ele e busquei saber como funcionava e tudo mais, e a gente criou, em 2018, a primeira versão do mandato coletivo feminino, que eram 7 mulheres. E a gente teve, como deputado estadual, 13 mil votos já de primeira. E aí a gente se empolgou, né? Mas deixa eu te fazer, antes de você entrar nesse quesito aí, eu vou fazer um adentinho aí. Hoje se fala na política de Cotia que uma cadeira para vereança custa 2 milhões a 3 milhões de reais. Vocês têm esse montante? Vocês têm 2 milhões ou 3 milhões para poder fazer essa campanha? O legal é que eu quero que você fale aquele diferencial da campanha de deputado. Então, 2 milhões de reais nunca nem vi, né? E assim, para o pessoal ficar aí de casa, ficar espantado, em 2018, quando a gente foi candidata a deputada estadual, a gente teve 13 mil votos com 7 mulheres, né? E a gente gastou R$ 1.700 na campanha, porque eram só nós. Isso dá uns 14, 12 centavos por voto. E aí a gente nem 12 centavos? 12 centavos por voto. E a gente não se deu conta disso, né? Então, quando a Globo News entrou em contato conosco, isso é trabalho. Uma das jornalistas lá se atentou, vou fazer uma pauta de qual foi o voto mais barato do estado de São Paulo. E fomos nós. Nós fomos o voto mais barato de São Paulo, com 12 centavos custou cada voto. E a gente fez essa campanha, como a Silvana falou, né? Levando nossos filhos para Paulista para panfletar. Então, nós nunca contratamos um panfleteiro, nós nunca tivemos esse tipo de coisa. E tem aquele detalhe de você ter o carinho. Você vê nas eleições, sujeira que é na rua, o pessoal joga os panfletos fora. Com certeza. Então, cada panfleto ali era a luta por um voto, né? A gente faz bem pouco material, né? A gente tem a gente tem outras ações que terão muitas surpresas aí na nossa campanha, que vem pela frente. A gente é muito criativa no que a gente faz e muito ecológica também. Então, a gente evita muitas coisas que você vê aí nas outras campanhas, o mandato coletivo não tem, não faz, mas por questões ideológicas mesmo, de não sujar, não desperdiçar papel, né, e tudo mais. E aí, em 2020, a gente teve 1.052 votos, fomos as mulheres mais votadas do município de Cotia, com R$ 3.300. Teve vereador que entrou por causa do coeficiente com 1.038 votos. 1.034. 1.034, né? Isso, ele Perdão, que, tá vendo? Sabe? Ele é ótimo. Ótimo, perfeito. Ele teve 1.034 votos, nosso partido, né, que era o nosso antigo partido, não bateu quociente, então a gente não conseguiu sentar lá naquele ano, mas esse ano, se Deus quiser. Ô, Cris, você tocou nesse projeto. O que é esse projeto Mulheração e quais são as atribuições? É você e a Rosângela, né, que começaram, né, Mulheração? Todas vocês. Fala para mim, Ana, o que é esse projeto Mulheração? Olha, a Mulheração, como a Cris já contou, né, ele veio com essa ideia da pouca representatividade feminina na cidade. É a pior do estado, né, e a 18ª pior do país. Depois disso, a gente foi fazendo ações. Cris recolheu, como é o nome? Absorventes femininos para mulheres, para meninas em vulnerabilidade, pobreza menstrual. Teve encontro no Ministério Público para políticas públicas para as mulheres, na LESP, e junto com a Carolina Rubinato, querida irmã, está com a gente também, só que agora ela está com a gente lá em Paraty, no Terras de Maria Bonita. Ela foi entrevistada aqui. Ela passou por aqui. Na pandemia, a gente teve uma ação muito, muito forte, porque eu venho do terceiro setor, né? Então, trabalhei no Projeto Âncora, a ONG Morungaba, Instituto Terra Lúminos, e veio a Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade, que tem a honra e a sorte de poder ver desde a criança até os idosos, né?
E daí, na pandemia, foi uma parceria com o Banco de Alimentos, e a gente distribuiu cerca de 4.000 cestas básicas pela cidade. Olha que legal. 6 mil dúzias de ovos, 1.000 cartões de alimentação, com esquetes culturais. Eu também sou vice-presidente do Conselho de Cultura da cidade, e tenho a cultura como algo transformador. Enquanto a educação ela transforma bem de base, a cultura com um filme consegue fazer assim, ó, mudar uma visão, mudar um ponto de vista, quebrar um paradigma. Então, a gente fez esquetes de violência doméstica na fila. Eu tenho uma palhaça também que distribuiu livros junto com parcerias, e sempre fazendo parcerias, isso é importante. Então, dentro de todo esse ativismo, eu estou percebendo, com o mandato coletivo, que as pessoas me encontram, oi, Ana, tudo bem? Na hora que eu falo que eu estou pré-candidata, as pessoas, então está tendo uma descrença na política. A gente está vendo nas ruas isso, né? Então, você fala que você está na política, está na política, sei. Exatamente. Né? Então, tem essa desconfiança. Então, já que tem essa desconfiança, não dá para a gente deixar, porque tudo é política, né? Tudo vai depender de política em algum momento. Então, não dá para deixar como está. Então, a gente está ocupando com essa bandeira da educação para realmente transformar pessoas, para daqui a 20 anos a gente ter uma classe política melhor, que pense realmente no coletivo, e de uma forma nova de fazer política, que é o mandato coletivo, que nasceu no Mulheração, assim como a gente também apoiou outros mandatos coletivos, inclusive o Ativoz, em Osasco, que foi eleito, as Pretas. Então, a gente é um incubador de mandatos coletivos, porque eu acredito que o Mulheração não é um partido. Mulheração tem, inclusive, outras candidatas de outros partidos que também participam do Mulheração. Não é um partido, não é um sindicato. Vale falar que a Ângela Maluf já foi Mulheração também, antes dela entrar para a política. Nossa pré-candidata à prefeitura Sim. da cidade. A gente também teve isso, a gente atendeu vítimas de violência doméstica, a parte jurídica e também a parte psicológica. E daí estava falando, né, que não é partido, não é um sindicato, é uma força da natureza mesmo. É a força feminina precisando cuidar da vida. E a gente nunca se afastou da manutenção da vida, tanto que não é ajudar em casa, viu? É verdade. É colaborar com a casa que você também mora. Exatamente. Perfeito. É frasezinha clichê, mas quando uma mulher muda, tudo muda ao seu redor. É fato isso, né? Então, a gente parte para a premissa de, primeiro, melhorar a vida das mulheres, mas a gente acredita que isso realmente impacta muito e respinga em toda a sociedade. Quando uma mulher ela tem poder, por exemplo, independência financeira, né, que traz liberdade, então, ela consegue mudar todos que estão ao redor dela, né? Silvana Bezerra, Mulheração, querida. E dando só um destaque, dentro do processo pandêmico, em que a gente viveu um dos piores momentos para o nosso país, porque a gente não pode esquecer que a gente teve a passagem de 700 mil pessoas, e a gente tem que ter muito respeito e muito cuidado com isso, que afetou toda a sociedade mundial. Nós não esquecemos da educação. A Ana fez uma ação majestosa, e junto com essas cestas, junto com esses ovos, junto com todos esses alimentos, que ajudou todas as mulheres e ajudou a nossa cidade, nós também tivemos a preocupação com a educação. Então, nós também distribuímos livros, a gente distribuiu consciência, porque teve um momento em que a gente demonstrou a questão da violência e as mulheres foram solidárias umas com as outras. Então, é muito importante ressaltar por que a mulher tem que estar dentro da política, porque a mulher sabe qual é a dor da outra mulher. Ela sente na pele o que é a dor de outra mulher. E, assim, onde tem uma mulher, pode ser uma frase clichê, ninguém passa fome. Exatamente. E falando em mandato coletivo feminino, 2013, na Suécia, foi exportação, né, um produto de exportação, e que está sendo sucesso no Brasil. Né, eu adorei. Eu acho que devia ser assim. Eu acho que é o seguinte, o que acontece? Hoje, esse negócio de reeleição, o cara tem pré-candidato aí, tem 1, 2, 3, 4, e é a mesma coisa. 4 pessoas diferentes falando, que você vai me falar agora, Silvana, como é que você formou isso, como é que foi montar esse projeto. 4 cabeças brilhantes, 4 pensamentos diferentes. Como é que foi isso para montar o mandato coletivo feminino? Olha, a gente, em 2018, a gente já estava com o mandato pronto, né? A gente, como a Cris falou, a gente teve 13 mil votos com 7 mulheres. E a gente continuou a caminhada e fomos caminhando. Em 2020, nós também estávamos juntas, mas éramos
5 mulheres. E aí, a gente agora está em 2024, nós somos 4 mulheres, mesmo que as outras meninas não estejam aqui ativas dentro do grupo, mas elas estão por fora por questões, elas não estão junto aqui por questões. Assim, a Carol, porque ela está cuidando da Terra de Maria Bonita e fazendo um merchan, porque merece. Gente, é um lugar que ela fez com as próprias mãos, e a gente não pode esquecer da nossa pimentinha, porque a Carol é fantástica. E aí a gente também tem a Rita Augusta, que por problemas de saúde, por uma questão também do falecimento da mãe, de ser uma pessoa já da melhor idade, então ela também está com problema de saúde, então a gente está cuidando dela, mas ela também faz parte do mandato coletivo feminino, Carol faz parte do mandato coletivo feminino, e nós nos juntamos, porque nós somos o mandato coletivo feminino que tem maior longevidade. Então, a gente começou e a gente continua. Outros mandatos tiveram alguns conflitos, alguns percalços que acabou se desfazendo. Mas nós não, nós estamos juntas porque a gente faz terapia em grupo. Ó, a eu gente vou tem aproveitar. apoio. Eu sei por que vai durar, sabe por quê? Vocês já estão fazendo até pão, eu vi vocês na internet sim, fazendo a gente pão. faz pão. Não é verdade? Então já deixaram de ser amigas e viraram família, né? Ana, tira uma dúvida para mim. Qual é o principal objetivo do mandato coletivo feminino? O principal objetivo, além de políticas públicas, no seu pensamento e são das demais companheiras. Olha, você é porta-voz aqui do nosso projeto político. A gente acredita que mais mulheres na política, como a gente já falou aqui no programa, a gente cuida melhor, eu gosto de chamar de ética do cuidado. Na ética do cuidado, a gente vai em lugares que são realmente de importância vital, que é a educação, que é alimentação, que é você poder beber água, que é o saneamento, porque o que acontece? O meio ambiente não dá voto, né? Normalmente, né? As pessoas não ligam muito, mas se você investe R$1 em saneamento, você economiza R$4 na saúde. Então, isso fica por baixo, né, da terra e as pessoas acabam não vendo. Então, eu acredito que realmente seja ocupar essa cidade com uma força feminina e ter realmente legislar, fiscalizar, propor leis, mas pessoinha vai ter que correr para estar com a gente, porque a gente gosta de trabalhar, sempre gostamos. E você sabe o que eu acho legal? Não tem acordo e não tem acerto. É pelo certo, né? Rô, minha amada, querida, tímida, educadora. Rô, deixa eu falar uma coisa para você. O machismo se faz presente, você sabe disso, vocês são mulheres, vocês sofrem pressões, sabe? Mulher falando de política, aquela descrença, né? Aquela marvada descrença. Hoje nós temos um coeficiente partidário de 30%. Se nós temos direitos iguais, por que não 50%? Por que não só um partido só de mulheres? Eu acredito que é porque os homens ainda estão dominando, né? E quando eles começarem a abrir o espaço... Em pensamento, né? Só se for em pensamento. Não, então, mas eles acreditam nisso. Então, eles colocaram 30%, né? Mas ainda não abriram o espaço, porque o certo seria 50%. Né? Seria balanceado, os 50% de homens e 50% de mulheres. E vocês? Vou falar uma pergunta geral para vocês. Todas vocês. A Ana, eu sei que é guerreira, a Cris também, a Rua, vocês não têm papas na língua. Vocês andando na rua, como é que está a política e o machismo? Vocês falaram para mim que o pessoal ainda, quando você chega, está falando de política, mas você acha que a descrença é por conta dos homens ou você acha que a descrença é por conta de capacidade? Pode começar, ou quem... Eu acho assim, sobre a paridade de gênero, né, a Mulheração fez um projeto de política pública junto com algumas mulheres incríveis lá do MPSP. Então, existe esse projeto que é para existir paridade de gêneros nas cadeiras, não é nas candidaturas. Então, é diferente. Então, vai ter que existir 50% mulheres sentadas lá nos congressos, né, e 50% homens. Na rua, a gente sente muito descrença, talvez sim, pelo capacitismo, né, de achar que a gente não tem capacidade. Eu acho que
os ataques, né, feitos por homens, talvez seja pelo fato de o feminismo estar avançando, da representatividade feminina estar avançando, e isso dá medo. Eu entendo, né, o sistema patriarcal está aí desde sempre, então, obviamente, que eles estão perdendo espaço, né, os homens, mas não há o que temer, né, Ana? A gente fala que a gente quer caminhar juntos. A gente não quer ser melhor e nem maior. A gente quer caminhar junto com eles. Tanto é que as nossas políticas públicas, o nosso programa de governo, tudo, os homens fazem parte, né? A gente não quer segregar ninguém. A gente só busca realmente mais representatividade feminina. Ana. Está pulando aqui porque a gente não falou do patriarcado, né? Quando você fala patriarcado, um termo feminista e tal. Eu demorei para me encontrar feminista aqui, Chico. Demorei mesmo. Eu falei, feminismo, porque eu não quero brigar com homem. Eu gosto de pegar a mão, eu gosto de ir junto. Quando descobri que é o patriarcado que machuca todo mundo, Kishin, você não pode chorar, você não pode mostrar seus sentimentos, você tem que dar conta de toda a casa, da grana, né, de toda a casa, tem que ganhar super bem, tem que ser super viril, a vida toda. Isso machuca. Eu tenho 2 filhos homens. Então, na hora que eu descobri que o patriarcado machuca homens, mulheres, crianças e o planeta, eu falei, eu sou feminista. Então, por isso, eu sou ecofeminista, que tem essa crença mesmo do patriarcado que machuca todos. E é esse que está ruindo e ele não está aguentando mais. Então, a gente está aí para estar honrando isso. E quando eu falo hashtag Planeta Sob Nova Direção, ela é compartilhada.Ela é dar a mão para o homem, dar a mão para as crianças e ir junto. Porque um amigo sábio indígena falou, homem é flecha, mulher com buca. E outra, a gente pode ver hoje, os homens estão com medo de ter uma prefeita, uma mulher na prefeitura, no alto escalão do executivo. Né? Os homens, isso é machismo, não é verdade? Olha, na rua, eu sou imparcial. Então eu escuto todos os lados e eu escuto cada absurdo de falar, nossa, imagina, cara, uma prefeita na cidade. Nós tivemos uma presidenta. Por que não a prefeita? O pior ainda é falar que ela, né, se for eleita, vai continuar a outra pessoa com a caneta. Só fala isso quem não a conhece pessoalmente, né? Então, acho que fica o recado aí, quem não conhece a nossa pré-candidata aí a prefeita. Então vamos falar dela, porque ela está na live. Angela Maluf está com a gente na live. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Nossa pré-candidata à prefeitura da cidade. Aquela que fez a gente mudar de partido, aquela que fez a gente virar no giraia aqui, aguentar muitas opressões aí do outro lado, que a gente está aqui só para apoiá-la. Só uma colocação com relação a essa... Fique à vontade, meu amor. Essa questão das mulheres. A gente também não pode sair da questão da ingenuidade e de dizer que existe uma questão econômica muito séria nessa questão da ausência da mulher na política. Porque a gente tem que ter uma clareza de que nós temos vários partidos e eles são gerenciados por homens. Então, isso também dificulta a nossa presença. A gente tem todo um recurso destinado mais para as candidaturas masculinas, porque os partidos são masculinos, e aí a gente não consegue atingir outras mulheres, porque a gente não chega até elas. Então, a gente também tem que lembrar disso. Então, a gente também tem que pensar de como que ocorre a distribuição econômica, né, dentro desses partidos, para que nós, mulheres, consigamos chegar com as nossas candidaturas. Nós somos cota. Se você tem 12 homens, você tem 6 mulheres. Então, a gente também tem que pensar nessa estrutura que não permite que a gente consiga. A gente tem hoje o PSB, que é um partido que está pedindo a paridade, 50% homens e 50% mulheres. Então, a gente também tem que combater essa questão. E combater mesmo a descrença que os homens, né, têm sobre nós. Porque essa é uma luta que não é só feminina, é uma luta também masculina. Exatamente. Porque se o homem hoje faz política com a tranquilidade que ele faz, é porque nós existimos. Porque eles ficam até madrugada fora falando de política, porque as suas mulheres estão com seus filhos. Porque as suas mulheres estão garantindo para ele a facilidade dele estar dentro do processo político. Facilidade a qual eles não garantem para nós.
Não garantem quando eles não distribuem o erário de maneira paritária. Diminui quando eles colocam um Congresso brasileiro com 513 deputados e 92 mulheres e fazem de conta que está tudo bem. Eles dão cala-boca, mais ou menos, para a gente ficar Senado, quieto. a mesma coisa. E quando você tem no Senado com 81 senadores e 15 mulheres, é simplesmente para nos calarem a boca e mais nada. Então, a gente precisa que a sociedade se organize e redirecione essa rota para que a gente tenha uma política onde a gente tem os dois olhares. A sociedade é formada por homens e mulheres, então essa sociedade precisa de que homens e mulheres se unam para construir uma sociedade onde o sistema ecológico seja respeitado, onde o meio ambiente seja respeitado, onde os cidadãos, os animais, onde tudo, né, onde o planeta realmente seja respeitado. E a gente não é. A gente vê isso na nossa cidade. A gente fica até constrangido em saber que a gente tem homens de esquerda que preferem ser classificados como machistas, assumem a posição machista para impor a sua vontade e desclassificar aquilo que a gente fala. Isso é um absurdo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E hoje, dentro de tudo isso, eu estou com uma preocupação muito maior que a gente está dividindo entre nós e vai dividir entre todo mundo. Nós ainda estamos recebendo um novo rótulo, e é o rótulo que eles estão colocando também nas costas da nossa chance real, depois de 45 prefeitos, termos uma mulher, é que não pode ser qualquer mulher. Como assim qualquer mulher? O que é ser qualquer mulher? Quando eu tenho uma visão de direita. O que é ser qualquer mulher quando eu tenho uma visão de esquerda, ou de centro-esquerda, ou do que seja? Gente, depois de 45 prefeitos, seja bem-vinda, Ângela Maluf, porque agora é a vez da mulher, gostem ou não, a gente vai entrar nesse processo e nós vamos entrar com os dois pés no peito, se for necessário. Quantos anos que a gente não elege uma vereadora na cidade? 42 anos. 42 anos. Em 168 anos, 2 vereadoras eleitas, somente as 2 no mesmo pleito em 1982. E nenhuma mulher. Mas isso vai mudar. Prefeita. Talvez seja diferente. O menor coeficiente nessa eleição seja dos homens. Vou falar do pessoal que está na live. Vou mandar um beijão pro pessoal. Que é o Ian Carlos, boa noite. Alan Navarro, Amanda Campos, o Mandato Coletivo Feminino. Olá, Lídia Santos, vice-prefeita, né, e pré-candidata à prefeitura da cidade de Cotia, Ângela Maluf, Amanda Campos, a doutora Gaston, boa noite, 15, parabéns pela iniciativa apoiar as mulheres na política de sucesso, doutora Lucia, Anderson dos Santos Fernandes, sabe o que é legal? Não tem ninguém falando mal. Isso que é gostoso de, entendeu? Se tivesse um cara falando mal, que eu ia entrar na live agora. A Alexandra Pericão Nogueira, essas mulheres têm toda a minha admiração. Cris Taico, Ângela Maluf mandando um abracinho. O Elcio, a Nirá, boa noite. Roseli de Lima Silva, Rita Augusta Castro, Elaine Ussui, Ana Paula Teles, Ademar Neto, Amanda Campos, Damares Ferreira, professora Irene Prestes, uma pré-candidata também. Boa noite a todas, meninas. Parabéns que a gente precisava incentivar tanto a candidatura feminina. Eu estou abrindo mais espaço, não fala nada não, estou trazendo mais mulheres aqui. Sara Ellen, Alan Navarro, Damares de novo, a Marina Tadeu Barbosa, Claudete Fusão, Sara Ellen, Alex da Força, grande, Pecuária, meu filhotinho também, ó, o Ianzinho tá na live, tá aqui, parceiro, tamo junto, Pecuária, não é? O Elcio, Pecuária de novo, mandando Malhort. Olha, interagindo com a gente aqui, a nossa ilustríssima pré-candidata à prefeitura da cidade, a Ângela Serrano está aqui também, Manda Campos, ó, Marcos Fernando, ó, tá bombando a live aqui, não dá para falar. Ó, se eu pulei algum nome, peço perdão para vocês. Eu vou pedir para as meninas, sabe o que? Tomar uma água, relaxar um pouquinho, enquanto eu falo dos nossos apoiadores. Ó, não liguem não, porque eu não uso tablet. Fechou? Eu já vou tudo marcando as coisas. Quer comer o melhor
sushi da região, comida japonesa de qualidade, com preços. E eu vou falar uma coisa para você: se você fizer as compras acima de R$100, falando o cupom Fecha a Conta, você ganha 10% de desconto. Tigu Sushi, Rua Caran, número 150. Faça o seu pedido no iFood. É o 11 914 39 2331. Você que quer fazer a documentação da sua arma de fogo, quer se tornar um atirador desportista ou ter a posse para defesa do seu maior patrimônio, que é a sua família, CAC Cotia, despachante bélico, 11 980 58 1111. Salá, quer comprar um carro novo, um carro velho, um barco, quer comprar uma lancha ou um avião, melhores financiamentos, melhores taxas e também na promissória? Salá, 96614 2774. Melhor cachaça, você acha que é de Minas? Não, melhor cachaça é do Paraná. Cachaça bagaceira. Tem a branquinha, tem a amarelinha. Se você fizer a compra e adquirir 4 unidades, já tem 5% de desconto aí. Nem me autorizaram a fazer isso aí, mas eu já estou falando, você tem que falar o programa Fecha a Conta. Entre em contato com a Claudete no telefone 11 98640 4997. Quer registrar para sempre o melhor momento da sua vida através do desenho? O desenho, ele é bem feito com as mãos, mas quando ele é feito com o coração, melhor ainda. Grava lá a imagem da sua esposa, o nascimento do seu filho, para sempre. Salve o Desenhos. Salve o Desenhos, o telefone é 11 96638 7378. E por último, nosso grande grupo Flor de Lótus quer fazer a sua segurança empresarial, executiva, residencial, portaria. Grupo Flor de Lótus. Escolta VIP também. 11 9 1245 9290. Já vai lá fazer o seu orçamento. Fala com o Rodrigo. Hoje, vou falar uma coisa para você. É gostoso de você fazer entrevista quando as mulheres sabem o que falam. Eu me sinto pequeno, apequenado de tanta inteligência e tanto brilhantismo. Sabe por quê? Não são mulheres que começaram ontem na política, são mulheres ativistas políticas e falam e sabem tudo com propriedade. Vou falar com a Ana agora. Ana, você deu um pitacozinho, mas eu queria que você entrasse mais a fundo sobre a dificuldade que vocês tiveram no período pandêmico com o mandato coletivo. Vocês tiveram, todo mundo teve aquela dificuldade. Vocês faziam o trabalho, mas aí o que você achou mais difícil? Porque assim, ninguém estava preparado, a administração não estava preparada, os médicos não estavam preparados e a gente não tinha estrutura. E vocês, como ativistas políticas na rua, com a máscara e o álcool em gel, qual foi a maior dificuldade, Ana? A maior dificuldade para mim foi ver um menino de 8 anos, leitor, menino lendo na fila. A mãe tinha 5 casas que faxinava. Essa fala pode soar um pouco machista, mas é um valor. Ela era mãe de 5 filhos, todos de um mesmo pai, que se apaixonou e foi seguir a vida dele de outra forma e deixou ela com os 5. Esse garoto, um menino brilhante, ela tinha 5 casas que ela faxinava. Na pandemia, as 5 dispensaram. Então, essa mulher ficou com 5 filhos ali, nas casinhas embaixo, ali no Lava Pés. Foi uma oportunidade de ouro de conhecer a cidade bem de perto. E as dificuldades da cidade. A realidade da cidade bem de perto. Bem de perto. O projeto Âncora já tinha um pouco, mas distribuindo as cestas foi muito, muito valoroso. E esse menino, na hora que ele colocou, ele era o mais velho, ele tinha 8 anos. Ele colocou a cesta aqui, no ombro, e as lágrimas desceram. Então, isso, para mim, toda vez que eu lembro, me dá nos olhos, porque fome não tem como, né? O desperdício de um lado, a fome do outro. Então, as mulheres estando à frente disso, a comida vai faltar menos, eu tenho a impressão, porque não vai pegar da merenda. Né? E muitas mães, além de ter que mandar para estudar, a maioria das classes menos favorecidas precisa daquela alimentação da escola. Talvez seja a única do dia, né, Ana? Eu acho que tem disso, mas quem pode falar melhor são sobre os educadores. Silvana, vamos falar um pouquinho de escola. Daqui a pouco eu vou pegar a Rô também para a gente bater um papinho de escola. Nos seus mais de 30 anos de experiência, a maior dificuldade para você nas escolas? Falando de coração, você é a sua bandeira. Hoje você vê lá, vamos falar salário, vamos falar estrutura e tudo mais, mas assim, você como mãe, como educadora, 2 vezes educadora, né, porque é diretora, ainda tem que coordenar o corpo docente. Qual é a maior dificuldade
dentro de uma escola? A maior dificuldade dentro de uma escola é a estrutura física. Porque hoje a gente não tem escolas, né? E é uma crítica que eu sempre fiz e faço ao nosso município. A gente tem os puxadinhos, e esses puxadinhos são reformados, e a gente acaba confinando crianças que têm todo um potencial corporal de se expandir, fica ali naquele lugarzinho restrito, pequeno, e, às vezes, assim, com os nossos profissionais matando um leão todos os dias, tirando leite de pedra, mas não abandona aquilo que é fantástico, que é a educação, porque o sorriso da criança faz com que a gente se renove todos os dias. Mas a maior dificuldade é essa, é você não ter espaços coerentes para você poder trabalhar o potencial dessas crianças. E agora, com o processo de inclusão, que a gente está recebendo também várias crianças atípicas, as coisas estão ficando mais difíceis ainda, porque a gente tem um ser mais que especial que veio com a disposição e a predisposição de nos ensinar muita coisa. O autista e as crianças atípicas, elas te trazem informações fantásticas e maravilhosas de um mundo que a gente precisa ter um cuidado especial. E esse profissional está ali sozinho. Porque, muitas vezes, a gente precisa de outros profissionais e a gente não tem. A gente tem a Lei 13.935/19, que chama o assistente social e o psicólogo para dentro das escolas, e a gente tem um recurso específico, que é o recurso do Fundeb, para poder pagar esses profissionais, e essa lei está aprovada desde 2019, e muitas prefeituras ainda não fizeram a manutenção da lei e não trouxeram esses profissionais. Porque o grande problema da educação no campo também está na questão social. Olha o que a Ana falou. É um garoto de 8 anos que colocou uma cesta básica e as lágrimas caíram. E a gente não tem esse profissional de assistente social dentro das escolas, porque o problema também da assistência social tem que estar dentro das escolas, porque, além da criança ter só aquela alimentação, ela também tem seu irmão que ficou em casa que não tem alimentação. É verdade. Porque ele também não está na escola. Então, tem outras questões que só o assistente social para ajudar a gente. Tem as questões hoje, depois do pós-pandemia, que envolve a questão da saúde mental, e que a gente precisa desse psicólogo para nos ajudar. Porque a demanda hoje nas costas de um diretor, de um coordenador pedagógico, de um vice-diretor, é muito grande. Muitas vezes o coordenador pedagógico tem que ir para a sala de aula para poder dar aula e não consegue fazer o trabalho dele. Muitas vezes a gente tem um diretor que também tem que ir para dentro da sala de aula para poder dar aula e também não consegue. Então, e tudo isso não é nível, assim, a gente não é um privilégio de Cotia, não. Isso está acontecendo no país. Isso está acontecendo em um monte de lugar. É lógico que tem escolas e tem municípios que têm um pouco de uma arrecadação melhor. Também não dá para comparar Cotia com Barueri, não dá para comparar com Paulínia. Por enquanto. Por enquanto, porque você tem muito, um subsídio muito grande desses lugares. Então, você também tem que pensar tudo isso. Então, a gente, assim, os piores momentos é a estrutura física. Porque, como você fala de uma educação integral, numa estrutura física que a gente tem. Porque uma educação integral, ela consiste em esporte, consiste em musicalidade, consiste em cultura, consiste em lazer, consiste em uma boa educação de base, que é português, matemática, história, geografia, formação de comunidade, consiste num monte de coisa. E, infelizmente, desculpa, as nossas escolas não têm estrutura para uma educação integral. Vamos lá, vamos ajudar aí, porque a educação é a nossa alma e está em todas nós. E tem umas perguntas aqui que eu gostaria de responder também, gente. Por favor. Eu só vou emendar aqui, porque a educação é algo que eu acabei não era nem para a gente ter aprofundando. entrado agora, mas já entramos, vamos, né? Vamos. Aprofundando no projeto Âncora, onde eu tive a honra de trabalhar por 6 anos. Foi considerado em alguns lugares como uma das 12 escolas inovadoras do mundo. No Canal Futura, teve do mundo. Um documentário, eu tive a honra de trabalhar lá na parte de comunicação por 6 anos, e o que a Silvana está falando ecoa muito em mim, porque eu vejo as crianças enclausuradas numa educação do século XVIII para seres humanos do século XXI. É um gap muito grande. Então, a gente tem um lugar que a gente pode ocupar a cidade com educação, tanto das crianças como também dos adultos, né? Manda a pergunta aí, Cris. Aqui não veio ainda nenhuma aqui, ó. Vocês pensam
Fazer melhor vida. Gaston Schwab Educa. Eu acho que é da É a doutora Luciana Gaston, né? Isso. Gostaria de saber se, como educadora, a professora sabe me informar se há algum projeto voltado ao combate à violência escolar na cidade de Cotia. Obrigada, doutora. Ela é a Luciana Gaston, né? Obrigada pela pergunta. Inclusive, isso aí está pulsando aqui no nosso programa de governo, né? A gente nem fala programa de governo, na verdade, é um planejamento de atuação, né, no município. E a questão de cultura de paz nas escolas, né? Então, a gente está diretamente ligada a uma doutora, na verdade, pós-doutoranda, né, agora. Doutora Oriana White, maravilhosa. E a gente está desenvolvendo também uma política pública sobre isso, né? Sobre a diminuição da violência dentro das escolas, sobre a cultura de paz, sobre linguagem não violenta, né? O CNV. E é isso. Mas ela perguntou para as professoras aí. Vamos aí. Então, e a gente precisa lembrar que hoje a gente tem uma legislação que é a Lei 11.811, que fala sobre a questão do cyberbullying e do bullying nas escolas. Que isso hoje é uma das maiores violências que a gente tem que estar combatendo dentro das escolas. Porque é através do bullying que a gente tem outras crianças invadindo as escolas e assassinando outras crianças. Então, a gente precisa combater o bullying e lembrar que o bullying não se combate com modismo. Se combate todos os dias, todas as horas, todos os momentos, conversando, dialogando e ensinando os nossos filhos a falar. O bullying não se combate com o silêncio. Então, a gente tem que fazer aquela lição maravilhosa. Filho, quando você chegar na escola, qualquer coisa que acontecer, fale. O bullying se combate com fala. Não dá para combater o bullying com o silêncio. Só para completar, o grande problema que a gente vê é o modismo, né? Então, é assim, quando acontece que vem a preocupação. Né? Então, entrou um menino, matou todo mundo, judiou de todo, machucou a criança, invadiu a escola. Aí que eles vão pensar numa solução. Não, isso aí tem que ser constante. A questão do bullying, da violência dentro da escola, ela tem que ser tratada constante, como se fosse uma matéria escolar, vamos supor. Entendeu? Exatamente. Como religião. Sabe o que eu gostava antigamente? Lembra que aconteceu naquela escola do Taboão? O menino era do Taboão da Serra e ele foi transferido porque ele foi problemático na escola do Taboão da Serra. Não souberam lidar com ele. Ele foi transferido para Vila Sônia e na primeira semana ele fez aquele ataque, né? A professora, inclusive, veio a falecer e tudo mais. É justamente por conta dessa questão que precisa ter os psicólogos e os assistentes sociais dentro da escola. Porque se esse garoto tivesse sido assistido, né, por uma psicóloga, talvez tudo isso poderia ter sido afetado, né, por uma assistente social que ia fazer o conhecimento lá da família dele, do lar, se é desestruturado, se não é. Fazer um pouco do estudo da história dessa criança, de onde vem aquela agressividade. Então, talvez a gente pudesse ter evitado um episódio tão triste como aquele, né? Tudo do patriarcado. E aquela criança autista também, que sofreu aquela violência dentro da escola e foi negligenciada pela escola, pelo poder público, quando ele foi até o hospital. Então, são muitas coisas que o assistente social e o psicólogo dentro das escolas... E gente, tem o recurso. O Fundeb tem uma parcela do Fundeb que pode ser utilizada para esses profissionais serem colocados dentro das escolas para trabalhar. E está aí. E eu sou o presidente do conselho do Confundeb, e eu sei o que estou falando. Tenho recurso, esses profissionais precisam ser inseridos nas escolas, e a gente precisa. E pais, vocês precisam entender, a escola pública, ela só é pública no nome, mas ela é particular na verdade, porque vocês pagam muito bem para ter uma educação de qualidade. Mas vocês têm que se fazer participativo dentro da escola. Você não tem que olhar a escola com um olhar tão distante e tão violento como a gente também está tendo o olhar do pai.
O pai não pode classificar o seu profissional, o professor, como um vagabundo, como um cara que não faz nada. Aí, quando ele chega na escola, de vez dele dialogar, ele chega para agredir. Então, fica difícil combater violência com violência. Diretora, na minha época, se minha mãe fosse chamada na escola, era puxão de orelha e tapa na cara. Hoje, o pai vai lá brigar com o professor, vai brigar com a diretora e não quer saber a realidade das coisas. E, Kitchen, quando eu olho para o meu aluno, eu olho para um cientista, eu olho para um advogado, eu olho para um cidadão feliz, eu olho para um cidadão completo. Um vereador, E o prefeito, pai, presidente, um artista, mas o pai olha do mesmo jeito. Então, se nós dois olhamos para a mesma criança com o mesmo carinho, então a gente não tem que brigar. A gente tem que se unir para que ele tenha a chance de chegar onde a gente chegou. Diretora, é complicada dessas crianças autistas. Eu queria falar um pouquinho, isso vocês podem falar com propriedade, da capacitação dos profissionais. Rô, minha educadora Rô, vamos falar um pouquinho de capacitação. Porque, às vezes, pode, com a chegada, né, não ter o profissional, não ter o preparo. O TET de estar trabalhando, porque, na verdade, para você tem todo um planejamento para isso. Não é simplesmente colocar a criança para estudar na escola e chegar lá para o funcionário, ó, é o seguinte, ele é autista, ele tem necessidades especiais, você te vira aí, não é, diretora? Vamos falar um pouquinho, Rô? Então, ainda não tem, eles ainda não foram preparados para isso, os profissionais, né? Então, eles fazem o que eles podem, eles pesquisam, eles procuram... Capacitação. Peraí. Deixa eu só dar uma forcinha para a nossa companheira. Ela é tímida, ela é dos bastidores, mas ela é uma pessoa extremamente necessária na nossa vivência. Kitty, a questão é assim, nós saímos do ano passado de 15, hoje nós temos 32 autistas. A nossa escola, graças a Deus, é 35. Graças a Deus, a nossa escola é uma escola abençoada. Nós temos profissionais maravilhosos que regaçam as mangas, vão para a luta. E, assim, isso não é um privilégio do Maísa. Cotia tem um quadro profissional do magistério com profissionais fantásticos. Eu falo e repito, pais podem deixar seus filhos com segurança do 1º ano ao 5º ano na escola pública do sistema de Cotia, que as crianças estão garantidas. Os nossos profissionais matam um leão todos os dias, mas matam com primazia e matam pelos filhos de vocês, porque eles são bons. E a gente também não pode deixar de lembrar que nós temos um departamento pedagógico na Secretaria da Educação, que também auxilia dentro do possível e daquilo que eles têm capacidade para fazer. Nós temos um departamento multiprofissional que também está junto com a gente, mas este engodo da capacitação de todos os profissionais para o recebimento das crianças com necessidades deficientes, na verdade, não são necessidades especiais, deficientes, é um engodo. O governo trouxe as crianças para a rede regular de ensino, que é direito delas e a gente não é contra isso, tem que estar lá dentro, mas ele tinha que ter cumprido a obrigação dele, que ele não cumpriu, que foi capacitar e dar condições para que os nossos profissionais atendessem essas crianças com dignidade. O governo não fez isso. O governo simplesmente colocou as crianças lá dentro como se fossem pacotes e falou, se vira. Mas ele achou que a gente não fosse dar conta. E ele quebrou a cara, nós damos conta, nós fazemos. Mas nós não vamos deixar de cobrar deles a responsabilidade e a obrigação de capacitar os nossos profissionais. Viu a diferença de governantes homens para as mulheres? Ana, deixa eu dar um pitaquinho aqui, ó. Forrest Gump. A postura da Ana no âncora ecoa até hoje. Ó, João Pedro Tadeu Barbosa. Queria fazer uma pergunta. Como vocês pensam nos possíveis suportes para a juventude fora das escolas? Pensamos que muitos jovens de escolas públicas precisam trabalhar e não têm tempo para o lazer. Quem quer dar um pitaquinho nessa pergunta? Deve. Assim, eu vou falar e vou responder
cidadão com muito carinho. Valeu, filho. Tinha que vir de você essa pergunta fantástica. É seu filho? É o meu filho. Dá um João beijo, Pedro. um abração. Ele é maravilhoso, gente. Assim, João, infelizmente, a gente precisa lembrar que os nossos jovens estão mesmo de escanteio. Mas porque a gente precisa de políticas públicas de incentivo ao esporte, de incentivo à cultura, de incentivo ao lazer. Porque a gente também não pode ficar só massacrando essas crianças com educação, escola, e esquecendo aula, e esquecendo que o ser humano também precisa de diversão, o ser humano também precisa de outras formas de você extravasar as questões. E a gente não tem. A gente precisa investir nessas questões. E a gente está vendo uma transformação na nossa cidade, mas é uma transformação muito restrita. A gente não vê uma transformação onde a gente tenha um bom clube para recebimento dessas crianças. Exatamente. Entendeu? E se a gente tem, é muito longe. Então, a gente tem que falar do passe livre para essas crianças poderem estar transitando. Esses jovens, a gente não vê um atrativo nas praças para que essas crianças possam expor para fora a sua cultura. A gente tem o Islã, a gente tem várias coisas que essas crianças fazem, que esses jovens fazem, mas não é divulgada. Então, a gente vê muita divulgação da violência, mas não vê a divulgação da cultura, de momentos culturais tão importantes para esses meninos, né? Então, Mas só para dar uma completadinha, tem uma coisa que eu acho muito bacana. A gente vai ter um Instituto Federal, né, que também é voltado para a educação, mas a gente tem que pensar em outras questões que a nossa cidade deve aos jovens e o nosso país também. Tá vendo como vocês têm propriedade para falar? E falam, eu vou falar para você, fala melhor que os homens. Então, a Cris gente Brasil. tem também, a gente está terminando, né? Estamos aí quase parindo nosso programa aí de atuação, e a gente colocou dentro dele sobre as escolas serem espaços ociosos em certos momentos, né? Principalmente à noite. Eu concordo plenamente com o João, né? Que ele diz, é isso, né, gente? Terminou de estudar, a maioria dos jovens, principalmente da periferia, não irão fazer uma universidade, eles têm que ir trabalhar porque eles precisam complementar a renda familiar. Exatamente. Né? Mas, à noite, eles podem ter programas culturais. Então, assim, a gente tem muito a vontade de usar os aparelhos públicos mesmo. A gente fala sobre escolas, mas outros aparelhos públicos, por exemplo, o teatro que está chegando. O teatro para que ele cumpra um papel social mesmo, né? Então, a gente está escrevendo algumas coisas sobre isso, né? Sobre ter espaços públicos que são ociosos para que a sociedade possa usar. E isso você aproxima, como a Silvana falou, né? Os pais se sentem, às vezes, afastados da escola, né? Só que você trazendo a família para dentro da escola, você acaba criando esse vínculo, esse relacionamento e cumpre o papel também dos pais inserirem na escola e não verem isso como um bicho de 7 cabeças, né? Porque hoje em dia os pais não querem educar, eles querem que a escola eduque. Então, precisa também ver esse papel de educar e ensinar como 2 coisas diferentes. Mas eu concordo com a Ana quando ela fala sobre cultura ser libertadora. Né? Minha segunda faculdade eu fiz de moda, sou uma pessoa muito criativa, então tenho essa questão de artístico também, né? De criatividade. Eu acho que a gente pode, inclusive, com slams, com música, com bandas, com cinema. O Mulheração fazia cine-debate ali na Praça Matriz, então a gente colocava um projetor, projetava um filme, as pessoas assistiam e depois a gente fazia um debate sobre aquele filme. Então, às vezes, um filme muda opiniões, como a Ana disse, dá uma mudadinha de chave ali, né? Exatamente. Então, usar uma escola, por exemplo, para que ela cumpra com o papel social dela também, para esses jovens e essas famílias, acho que é essencial. Né? Incentiva a própria leitura. Também. Em casa, todo mundo está no celular, no tablet. Agora, pega um livro para ler. Tem excelentes títulos, né? Biblioteca, não se faz uso. Eu passo na frente da biblioteca de Cotia, vejo ela vazia. Eu falo que, nossa, que pena. Né? Um espaço tão bom, com tanto conhecimento, não é verdade? Vamos entrar agora num quesito
porque é os homens que têm a decisão, né? Não tem espaço para as mulheres. Mulheres, Silvana, na política. Mulheres na política, fundamental, tem que ter. E já passou da hora. Há 42 anos, a gente não tem uma mulher eleita. Há 168 anos, nós não temos uma prefeita. 45 prefeitos tiveram as suas chances de errar, acertar, fazer o que quiseram desta cidade. Ninguém deu pitaco. E, assim, nós tivemos o Mário Ribeiro, que veio o Quinzinho, que ia fazer o que o Mário Ribeiro mandava. Nós tivemos o Quinzinho, que veio o Carlão. Eu sabia que você ia que ia fazer o que o Carlão mandava. E, assim, agora nós temos a Ângela, que vai fazer o que o Rogério manda. Porém, eu não vi nenhum deles fazerem o que o outro manda. Essa sucessão, então, não teve parceria. Essa sucessão, entendeu? Cada um fez aquilo que se propôs a fazer. Cada um fez a sua parte para ser melhor um que o outro. Então, eu acredito, eu tenho certeza absoluta que a Ângela vai fazer o seu governo, porque o Rogério Franco fez o governo dele. Eu puxei essa fala novamente, porque Isso eu sabia é que você importante. expôs dessa forma, entendeu? Quando a gente estava conversando nos bastidores, esse negócio de você ser assim, eu sou a sombra de quem está indo, né? Não é verdade? E vocês seriam a sombra de quem? Das mães, né? Não é verdade? Fala que vocês são sombra, ela vai ser sombra. Não existe isso. Isso é um achismo de machismo total, né? Eu puxei novamente mulheres na política porque a gente começou a falar e aí depois a gente passou para outro tópico e você não entrou nisso aí. Eu sabia que você ia puxar essa fala, sabia? Eu achei que você explicou com muita propriedade. Olha, vamos falar, Rosângela, sobre envelhecimento, né? PCD, vamos falar um pouquinho? Eu sofri para subir a escada aqui também, viu? Então, agora que eu estou entendendo, né? Eu fiz uma cirurgia em 2022 e me tornei PCD. O quanto é difícil para nós que temos algum problema de mobilidade, né? Na questão de acessibilidade. A gente vê aqui, eu fui ali. Vou dar um exemplo na Matias Camargo. Do lado tem uma rua, eu esqueci o nome dela. Guido Fecchio? Acho que é essa mesmo. Não tem calçada. E quando tinha, são degraus muito altos. Eu estacionei o carro um pouco à frente, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu ando bem, mas eu não consigo. Então, hoje em dia, eu consigo entender a necessidade que a gente tem de realmente se preocupar com a questão de acessibilidade. Não só para os PCDs, como para os idosos também. Porque chega uma certa idade, que eu também já entrei na melhor idade, né? Tenho 63, que tudo começa a ficar muito difícil. É difícil abaixar, difícil levantar, difícil andar. Então, é uma preocupação que tem que ser efetiva. Não é só falar, é realmente tentar mudar essa situação, porque a gente não é respeitado. Exatamente. Né? O carro, você tem a sua vaga, né, para facilitar a sua vida. Você chega lá, o menino de 18, 20, 25 anos, ou até os senhores, às vezes com 40 anos, extremamente perfeitos, estacionando na vaga e ainda ficam bravos com vocês. Exatamente. Agora, a gente não tem essas vagas porque a gente que está fazendo gracinha, porque é necessário. Posso fazer mais um adentinho nisso aí? E por que não? Só os PCDs, eles têm o estacionamento livre da Zona Azul, porque a gente tem algumas vagas especiais que pertencem à Zona Azul. Por que não o idoso também? Sim. Não é verdade? Com certeza. Fica livre dessa. Um valor tão irrisório que não vai fazer tanta diferença assim no questionamento geral, não é verdade? E na área central, você estava falando, não é só Guido Ferri. A gente pode falar na própria área central ali, as calçadas. Se você for ali
vamos falar, sem fazer propaganda, calçado Sérgio ali, você não consegue andar na calçada. Você tem que andar na rua, junto com os carros. Até com perna boa. Estou falando para você, até a pessoa com perna boa. Então, é isso que entendeu? eu imagino. Eu vejo a todo momento pessoas que caíram em buracos, né? Machucaram o pé, quebraram a perna e tal. Eu falo, meu Deus, o meu médico, a primeira coisa que ele falou, você está proibida de cair. Então, a todo momento, a minha maior preocupação é que eu não posso cair, porque se eu cair, a prótese vai ser deslocada. E eu vou ter que passar novamente por uma nova cirurgia. Deus que me livre. Então, você pensa, para mim, hoje em dia, é uma bandeira que eu vou carregar com muito afinco mesmo, porque a gente não tem noção, só quem passa. Exatamente. Né? Se todo mundo pensasse que um dia você vai ficar idoso, também pode acontecer o que aconteceu comigo, de repente você ter um problema que você passe a precisar de uma prótese, alguma coisa, todo mundo se preocuparia com a calçada, não deixaria aqueles buracos, né? A prefeitura se preocuparia com o recuo, os ônibus seriam mais cuidadosos quando os idosos, né, vão entrar dentro dele, ou mesmo um cadeirante, ou uma pessoa com bengala. Então, a questão é séria. Eu acho que tem que ser, sim, uma coisa que a gente tem que se preocupar e tem que estar dentro do nosso projeto para a gente realmente cobrar, né, do poder público essas questões. Sem falar, eu vou passar para você, eu tenho um projeto de lei de mobilidade vicinal. Depois a gente conversa em off, tá bom? Pode falar, Silvana. Eu acho que está passando da hora do Brasil e do mundo lembrar que quando a gente fez o Tratado de Salamanca, né, que era para a questão da inclusão, e a inclusão não era só para deficientes, era a inclusão geral, inclusão digital, inclusão para a gente poder se locomover, e para todos, porque não tem calçada para quem é deficiente, mas também não tem calçada para quem é bom, para quem tem as pernas perfeitas. Exatamente. Não tem calçada para o idoso, mas também não tem calçada para a criança. Então, a gente precisa lembrar que o Tratado de Salamanca nada mais é do que a inclusão do ser humano num planeta em transformação. Exato. Inclusive, essa questão da inclusão digital, né? Eu cuidei do meu pai até ano passado, né, que ele faleceu, e ele tinha 82 anos. Então, a questão, por exemplo, de banco, né, ele não conseguia fazer as coisas pelo aplicativo. Então, ele ainda tinha aquela cultura de ir ao banco, só que acaba passando também. Meu pai tem usa a questão cheque. Exato. Meu pai usa cheque ainda. Então, não gosta de cartão. Porque eles não têm essa questão de inclusão digital, né? Eles não sabem fazer. E aí, quanto mais tempo passa, não sei se todo mundo acho que reparou, né? Mas os bancos estão ficando mais enxutos. Então, você pouco consegue chegar lá e conversar com uma pessoa, né? Então, tudo é feito online, tudo é feito digitalmente. Então, essa questão também da terceira idade, né? E meu pai era da quarta idade, né? Que a partir de 80 anos é quarta idade. Então, acho que isso está no nosso programa também, porque a gente pensa nessas questões, principalmente que é a bandeira da RO, né? De terceira idade e de acessibilidade, PCD e tudo mais. E a gente queria só falar uma questão aqui sobre etarismo, né? É um ponto que hoje em dia se fala muito, mas que ainda é um tabu, né? Das pessoas acharem que você, quando tem mais 40 ou mais 50, já não é produtivo, já não serve para nada. E a gente está aqui para provar o contrário, porque nós somos todas 50 a mais, né? Eu tenho 49, mas vou fazer 50 daqui a pouco, então somos todas 50 a mais. E estamos super produtivas, estamos na ativa, estamos correndo atrás, aprendendo todos os dias. Exatamente. Ana, Nova Raposo, Ana. Vamos falar de Nova Raposo. Eita. Trânsito, pedágio, Eita, Ana. Eu posso só mandar Ana, um beijo. Eu vou falar para você, eu vou Mandar passar beijo um tema para você que vem com vários B.O. Você vai falar de Eu alguma quero live? só mandar um beijo para o meu filho, ó, que é esse bonitinho aqui de 10 anos. Escreveu: boa noite, mãe. Você sabe tudo. Ai, que lindo, gente. Eu só gostaria, antes de falar da Raposo, sobre a questão da envelhecência. Certo. Quando fala melhor idade, é só se for para a indústria farmacêutica. É verdade. É verdade. Porque o público 60 a mais. E eu, trabalhando na Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade, que é um lugar que é referência mesmo de envelhecimento, que é um centro de convivência. Você sabe quem envelhece como
O que tem em comum aqueles casting de 350 idosos que envelhece melhor? Os curiosos. Os que não deixam de aprender a vida inteira. Por isso que educação é para a vida inteira. É verdade. É o que transforma. Você tem uma passagem muito boa. Deixa eu ver se eu recordo. Eu acabei até marcando, não lembro. Você fez uma passagem muito... A educação transforma... Eu não... Paulo Freire, né? Maravilhoso. Mas a Ana falou essa passagem também numa live. Olha como eu assisti vocês. Ana, vou te dar o maior problema agora. Vou te dar uma dor de cabeça gigantesca. Plano diretor, Nova Raposo, pedágio, altas tarifas. Vamos falar um pouquinho que isso aí é mobilidade urbana e você é expert. Esse tema está pegando mesmo. Acabei caindo no movimento Nova Raposo Não. Faço parte do grupo gestor do movimento. Com a da Fabiola. Vi a Fabiola na Globo. Falei, olha, Fabiola, vou ligar para ela. Pronto. Caí no rolê. Mas muito interessante, porque todo mundo quer uma Nova Raposo. Não é? A Raposo a gente não aguenta mais. É necessário soluções. E tem soluções, e não é uma solução. Rodoviarista da década de 50. Né? Então, vamos asfaltar tudo em tempos de extremos climáticos. Né? Não vamos desapropriar bilhões para o lobby das concessionárias. Né? A gente sabe para que direção isso está indo. Então, a história do meio ambiente, enfim. E tarifa em cima de tarifa. Né? Na Nova Raposo, agora que mudou o edital, né, eles publicaram o edital, serão 13 pedágios. Né? Porque além dos pedágios na Raposo, que é ida e volta, para você sair do Butantã, ir para Caucaia e voltar, você vai gastar R$15. Então, se você soma isso 5 vezes por semana, isso vai dar 400 e poucos reais por mês. Quem tem esse orçamento, né? E daí fala, não, mas não serão pedagiados ou as marginais, só que as marginais vão ter uma para ônibus e a outra para todo mundo. Para caminhões, para moto, exatamente. Então, por exemplo, teve uma coisa que a gente se encontrou agora na segunda-feira, foi boa aquela reunião, né? Com o Caio Portugal, que participou ativamente do projeto junto com a DR, onde resolvia vários rolês dele, da nossa cidade, para ter ligação entre bairros. Então, chegou nesse extrato. A gente precisa que os bairros se interliguem, que você não dependa intrinsecamente da Raposo. Também estive com um urbanista querido, um senhor sábio chamado Silvio Savaia, foi diretor da FAO bastante tempo, enfim. E ele falava assim, 80 e poucos anos, Cristian, deixe a Raposo em paz. Né? Então, criar soluções por exemplo, um trem que ligue a rodoviária de Cotia até o trem de Itapevi. Dava um adianto, né? Exatamente. Então, são soluções que não vão... claro que é oneroso, e outra coisa que o Caio falou, que não há omelete sem quebrar ovos. Exatamente. Então, perdas vai ter que ter, só que a que preço? E sabe que a coisa mais tão grave quanto a falta de audiências públicas. Fazem audiências públicas fictícias, no DR com 10 pessoas e em Vargem Grande com 40. Num projeto dessa envergadura que vai impactar diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Então, o cuidado que a gente tem que ter é para que não seja antigo e que tenha escuta. E eu acho que a escuta pública é uma coisa que está muito no nosso projeto de candidatura de legislativo, onde as ferramentas de escuta pública sejam verdadeiras e não sejam um cumprir da lei. Quanto à Nova Raposo, estive lá com o secretário Rafael Benini, com a diretora do projeto, a Raquel Carneiro. Muito bem preparados, com cartões em inglês. Uau! Eles são funcionários do Estado. Por que eles estão com cartão em inglês? Então, é uma história que vai deixar rico mais bilionário, né? Na verdade, é a Bolsa de Valores para bombar a Bolsa. Enfim, então, continuamos nessa luta, não ou é tudo ou é nada. Para o projeto e vamos ter escuta. Né? Como esse projeto da DR, que resolvia vários problemas aqui de Cotia. Com um custo bem menor, né? Na época, acho que era 174 milhões de reais, né, que seriam gastos em 2022, e isso a gente sabe que 174 milhões é nada, né, para os cofres públicos, quando se vê a necessidade de mudança de vida das pessoas mesmo. Né? E tem pré-candidato, eu vou falar para vocês, fazendo campanha do metrô. O metrô não vem agora.
E, olha, eu vou falar para você, talvez não chegue tão próximo de data. O metrô vai demorar 40 anos, gente. Para não chegar é na mentira, Granja, né? Para chegar aqui. É porque se constrói 1,5 km por ano. Então, para chegar até aqui, faltam 40 quilômetros. Então, vamos fazer conta. E a gente, nessa reunião, que foi fantástica... E fora, sabe o quê? Desvaloriza, valoriza, se o contrato vai ficar aquele negócio, e alguém vai estar ganhando, né, Ana? Alguém vai estar bilionário. Vai se colocando aditivo. Alguém vai estar com o cartão inglês. Aditivo no contrato. E nessa reunião fantástica que nós tivemos a oportunidade de participar na segunda-feira com Caio Portugal, né, e promover também, que foi a nossa companheira aqui do lado, Ana, a gente descobriu e a gente teve acesso a informações extremamente importantes. Já foi feito um estudo lá atrás para demonstrar que a ligação dos bairros e existia momentos e soluções que não a que a gente está vivendo hoje. Porque a que a gente está vivendo hoje na Raposo vai aumentar as vias, vai aumentar o número de carros, mas a gente não pode esquecer que a gente tem a aprovação de um plano diretor que vai trazer um adensamento para a nossa cidade extremamente grande. E a Raposo vai ser, daqui a 8 anos, que é quando eles vão terminar toda essa obra faraônica, que eles se recusam a discutir com a população que vai ser afetada, e porque essas audiências que eles fizeram, engodo, isso não foi audiência. Isso foi um cala-boca de uma população que merece respeito. Então, daqui a 8 anos, que a gente for começar a pagar os pedágios, nós vamos ter que fazer outras audiências públicas e uma discussão muito maior, porque o adensamento de 25 andares na Raposo vai fazer com que a Raposo se torne tão ineficiente quanto ela é hoje. Exatamente. E que ela não precisaria ser se tivessem respeitado o estudo que o Caio Portugal fez, junto com toda uma equipe, e que gastou um recurso muito importante da cidade para fazer e não deu em nada. E cadê as promessas políticas? Porque a gente lembra muito bem, a gente tem memória e tem prints. Cadê os 192 milhões que eles iam aplicar na Raposo? E agora vem falando que tem que fazer pedágio? Desculpa, mas a gente só quer uma coisa, diálogo. Ana. Tem só uma parte que a cobrança de pedágio vai ser depois das obras, né? Só que a Sorocabana, que tem a rota Sorocabana e tem a Nova Raposo, né? O lote Nova Raposo. A Sorocabana já pode começar a cobrar pedágio no primeiro trimestre de 2025. E sabe o que inclui? O quilômetro 39. Então, eles puxaram da Nova Raposo o quilômetro 39 e agora virou Sorocabana, que já vai poder... E é um pedágio de quase R$4. Imagina, a semana toda indo e voltando. Indo trabalhar. O pessoal vindo para cá. Não vai nem compensar mais a gente ir passear no interior. Nós vamos ter que arrumar uma rota alternativa, né? Empreendedorismo feminino. Cris Brasil. Então, eu sou líder de um grupo de mulheres, né, desde 2016, do Mulheres da Granja Viana, que fomenta empreendedorismo feminino e materno. Então, a gente fala sempre em conexões com propósito, que é isso, né? É criar uma rede de apoio de empreendedoras e para que a gente consuma da gente mesmo. Então, a gente tem um grupo, cada uma ali faz uma coisa e tem de tudo dentro de um grupo de WhatsApp de 960 mulheres. E a gente consome umas das outras, pega as indicações dentro do próprio grupo para que o dinheiro circule nas nossas mãos, né? A gente sabe que empreendedorismo não é uma coisa fácil, a gente nunca pode romantizar esse tipo de coisa. Mas a gente tem que diferenciar o empreendedorismo masculino do feminino e do materno, porque existe aquela questão de acúmulo de funções. Então, tem que também ter um olhar para essas mulheres e que a gente também vai falar disso depois, quando a gente tiver oportunidade, talvez até de uma política pública para incentivo mesmo de conexões e rede de apoio. A gente tem algumas ideias, né, sobre cooperativas e tudo mais, para que a gente consiga fazer que essas mulheres que têm filhos possam voltar ao mercado de trabalho e, mesmo assim, não estando distantes das casas delas e ganhando o dinheirinho delas, né? Porque não existe liberdade sem independência financeira, não existe. É isso, mulherada, ganhar o próprio dinheiro. E lembrando que é sempre a mulher, né, que vai abrir mão da sua carreira para cuidar dos filhos. Então, é importante que a gente empreenda. É importante que a gente tenha condições
de nos sustentar, porque a vulnerabilidade é também uma das maiores causas da violência doméstica. Eu queria só, eu tô sabendo que a gente já vai terminar, mas eu queria falar uma coisa muito importante. Mas calma, querida, por que tanta pressa? Não, eu fico aqui até amanhã. Porque Eu quero ficar até amanhã. pontual. A gente gostaria de falar assim, que vamos contar, né, do mamógrafo, porque muitas pessoas não Isso. sabem, muitas pessoas, né? Nós temos uma cidade aí de quase 300 mil habitantes, acho que estamos beirando isso, né? Aqui em Xingu, eu não sei. 280 e alguma coisinha. Beirando 300 mil habitantes, e Cotia até 2016 a gente conseguiu, 17. Então, 2020, acho que foi aplicado 19, não sei. Porque chegou quase nos 2 anos, né? O Mulheração, eu quero falar disso, gente, só para vocês entenderem qual é a força da união das pessoas. Então, quando eu falo de conexões com propósito, é sobre isso. É sobre o Mulheração ter se unido e feito um abaixo-assinado e corrido, não existia ainda abaixo-assinado online, tá? Que fique claro que foi um abaixo-assinado ali na pranchetinha, andando de loja em loja, entrando, fazendo todo mundo assinar, e a gente colheu 5.000 assinaturas, nós do Mulheração, e a gente foi na Alesp, conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado estadual da época, e vieram R$170 mil para a compra do primeiro e único mamógrafo da cidade de Cotia, que está na Atalaia. Parabéns. Nosso feito, então a gente tem que falar sobre isso para mostrar realmente que o poder emana do povo. Então, união de todos, acho que vai mover muita coisa nessa cidade. Quero dar os parabéns para vocês, viu? Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que vocês estão correndo os 4 cantos da cidade e tudo mais. A participação popular. Fala assim, a gente comentou no começo do programa, a gente tem aquelas pessoas que são contra, mas a gente tem muita gente que quer conhecer, não é verdade? Como é que está o relacionamento de vocês nas reuniões que vocês estão fazendo nos 4 cantos da cidade? Então, a gente faz, geralmente, reuniões menores, então, com o máximo de 30 pessoas, 25 a 30 pessoas, porque a gente acredita mais em polinizadores. Então, a gente acredita mais em pessoas que amplifiquem a voz do mandato, né? Porque, infelizmente, Kishin, a gente sabe que nós não vamos ter um recurso que outras pessoas na cidade terão, isso é fato. Então, a gente não consegue, num município de tamanho, né, que ele que faz divisa com 12 outros municípios, né, a gente consegue não chegar nas pessoas. Então, a gente tem essas pessoas que são apoiadoras do mandato, são polinizadores, então, são multiplicadoras e multiplicam a nossa voz por aí, né? E quem quiser chamar a gente para uma reunião, estamos abertas aí para ir em qualquer lugar. A gente já foi realmente, acho que, quase todos os bairros de Cotia, porque onde chama a gente vai, que tenha 5 pessoas para a gente falar e mostrar nossos projetos, que são sólidos, não são falácias, não são promessas, são projetos que são viáveis, não são caros. A gente tem alguns projetos que são simples de fazer e que vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, como eu disse antes, a gente faz política com criatividade e com pouco dinheiro, mas que a nossa voz seja amplificada. Então, a gente procura aí por voluntários para o mandato, apoiadores e tudo mais. São sempre bem-vindos. Sigam as redes do Mandato Coletivo, que tem YouTube, tem Instagram super ativo, tem a página do Facebook. Já fala as páginas aí, como é que está lá as redes sociais? Todas as redes sociais são @Mandato Coletivo Feminino. Então, todas as redes sociais a gente conseguiu o mesmo nome. Então, Mandato Coletivo Feminino para o Instagram, para o Facebook e para o YouTube. E lembrando que a partir de segunda-feira, dia 5 de agosto, aí agora, novidade, eu, né, vou ser apresentadora, mas eu falo a gente, porque foi um projeto construído a 4 mãos, vai ter um podcast que vai chamar Pode Mulherar. Então, a gente fala aqui, tá bom, mas pode mulherar. Dias mulheres virão. Ilustríssima jornalista Ana Alcântara. Nós deixamos para o grande finale uma questão muito importante na região de Cotia. Nós que somos o pulmão dessa região aqui, vamos falar de meio ambiente, para a gente dar um encerramento. Eu confesso para você que eu tenho até
fico chateado, porque a gente tem muita coisa para falar, né? E a gente deixou esse quesito para você falar com propriedade, meio ambiente. Olha, o bichinho da política me mordeu quando foi uma reunião do plano diretor de 2014, onde realmente houveram audiências públicas e, infelizmente, todo esse processo ele não foi usado. Ali, exatamente, veio o bichinho e daí eu resolvi sobrevoar o Morro Grande, né? Eu sou fotógrafo, estava fazendo foto aérea para um cliente, fiz as fotos, sobrou 15 minutos, perguntei, quanto tempo até o Morro Grande? 5 minutos. Então, fui. E daí sobrevoei, eu falei, o que é isso? E daí fui buscar terras lá, onde a gente montou uma comunidade intencional, então eu tenho um vínculo bem forte com o Morro Grande, tiramos, sei lá, 4 toneladas de lixo da Cachoeira da Graça em 3... 4 toneladas? 4 toneladas, chamava Cantação das Águas, que a gente gostava de cantar e recolher lixo ao mesmo tempo, que eu sempre alio as minhas ações com cultura, que para mim é bem importante. E daí pude conviver e tomar água do Morro Grande, saber que é 1/3 da nossa cidade, que abastece 400 mil pessoas de água. E o sonho mesmo é que ali se torne um parque estadual. E assim, a gente sendo eleita, todas as minhas forças para articular, né? Alcântara, Alcantara, que é a ponte. Meu companheiro Maurício Hort, pesquisador, que me contou isso sobre o meu próprio nome. E ser ponte, e junto com a ajuda de vários pesquisadores da região, porque a gente tem profissionais de muita competência aqui na nossa região, para que a gente realmente faça que a reserva do Morro Grande vire um parque estadual, para ser eternamente protegido. Então, esse é um projeto político que, se a gente conseguir ser ponte para ele, vai ser um ganho para toda a Grande São Paulo, porque a nossa cidade ela presta serviços ecossistêmicos. De nós até o Parque Serra do Mar só tem a Regis, é um corredor verde só. Então, o sonho é que o verde expanda e não que o cinza chegue, como é o caso da Nova Raposo, né? O cinza chega. Exatamente. Antes da gente encerrar, passar as considerações finais, eu quero deixar para vocês aqui uma lembrancinha do Fecha Conta. Eu não vou atravessar para levar uma para cada um. Vou pedir a gentileza, querida, para vocês levarem para casa. Vocês vão lembrar de mim e da TV Granja Viana todos os dias de manhã, tá bom? Olha, e o recado, carinho, você é top, você é top. É uma honra receber vocês aqui. Olha, saiba que vocês, quando quiserem voltar, a TV Granja Viana vai estar de portas abertas para vocês trazerem a história, contar que tem condições de mudar essa política machista, essa política que não deu certo. Eu vou falar dessa forma, entendeu? E o seguinte, a mudança se faz necessária e as mulheres se fazem necessárias na política regional e na política da nossa cidade. Vou começar por aqui, minha querida Silvana Bezerra, uma honra, muito obrigado, Deus abençoe você grandemente. Suas considerações finais, ilustríssima. Obrigado você por esse carinho e por nos dar vez e voz. E, assim, eu gostaria de lembrar que nós, mulheres, queremos a igualdade. Nós não queremos o lugar dos homens, nós queremos dividir com os homens um espaço importantíssimo para toda a sociedade. As decisões políticas, porque tudo na vida é político. Então, a gente precisa lembrar disso. E cuidar daquilo que a gente tem de melhor, que é a educação, que transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E um negócio rapidinho, Cotia, né, tem um fungo que nasce das plantas, que só nasce em lugar onde o ar é 100%. Vamos cuidar do nosso meio ambiente, por gentileza. Minha ilustríssima jornalista, uma honra receber você aqui. Confesso que eu já paquerava você para vir aqui na TV, já de longas datas, pelo seu conhecimento e pela sua garra nas suas atribuições. Queria desejar para você, assim, tudo de melhor, né? E que, se Deus permitir, vocês consigam, né, almejar esse tão sonhado cargo, que eu sei que vocês não querem o poder, vocês querem ajudar, poder ajudar. Minha ilustríssima, suas considerações finais.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a eu mesma. Pela minha força, por não desistir. Por não ter desistido. Essa oportunidade de estar aqui, que realmente de estar com o nosso grupo, mostrando um pouco do que a gente faz, do que a gente pode fazer. Agradecer à equipe técnica de estar aqui até essa hora, muito agradecida mesmo, fomos super bem recebidas. Anderson, firmeza, nosso assessor de sempre. E quero dizer assim que os homens estão tranquilos, porque a nossa gestão é compartilhada. E você está apoiando mulheres um fio, uma evidência que você está promovendo uma mudança interna e que você reconhece que a força feminina ela está sendo necessária nesse momento desse mundo em transição. Assim falei. Exatamente, parabéns. Minha querida companheira de TV, agora com sua nova atribuição, né? Que Deus abençoe você também grandemente. Uma honra receber você aqui. Obrigado prontamente de você ter aceitado o convite. E espero que Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês almejem, né, esse cargo para fazer a mudança e mostrar para os homens que a política ainda tem jeito. Suas considerações finais, Cris Brasil. Então, agradecer você primeiramente, né? Como eu disse, dos polinizadores e dos amplificadores, você acaba sendo hoje mais um amplificador da nossa voz. Então, dando visibilidade, sou muito grata ao mandato, né, ao nosso projeto e aos nossos feitos, porque já fizemos muito, né? Então, para quem quiser saber mais, entra nas redes sociais, a gente manda tudo, a gente tem relatório de impacto, tudo mais, tudo bonitinho, organizadinho. E eu queria falar a consideração final sobre alternância de poder, oxigenação da Câmara. Então, acho isso muito importante, que novas mentes, novas ideias, a gente sempre fala que nós somos um grupo de mulheres que, apesar de sermos 50 a mais, somos muito inovadoras, né? Nossos programas, nossos projetos são sempre inovadores e diferentes. Então, eu acho que política feita num novo mundo tem que ser inovadora, e a gente tem que deixar a velha política de lado. Então, alternância de poder, agora chegou a nossa vez. Vamos todos juntos, gente, bora! É isso daí. Minha ilustríssima amiga, tímida, porém com uma competência, uma garra gigantesca. Você não é que você é 60 a mais, é que você sabe mais, entendeu? Suas considerações finais. Uma honra receber uma educadora de tanto conhecimento como Vossa Excelência aqui no Fecha Conta. Bom, eu agradeço. Realmente eu sou muito tímida, mas sou uma pessoa de luta, de acreditar que a gente é capaz de fazer e mudar as coisas para melhor dentro de Cotia, né? Acho que também está na hora mesmo da gente chegar lá, sabe? Reforçando o que todo mundo falando, nós não estamos aqui para tirar os homens, nós queremos caminhar junto com eles e aprender com eles e eles aprenderem com nós. Tá? Uma honra receber vocês. Agradeço, são iluminadas. Agradeço e peço desculpa, porque realmente eu sou um bocadinho tímida. Fica tá? tranquila. Você sabe que aqui quem sabe faz ao vivo, né? E vocês hoje mostraram a diferença dos homens com as mulheres. Falo para vocês, sou suspeito de falar. Eu sou mulheres na política, sempre. Eu carrego desde quando eu fiz o primeiro programa de TV aqui, eu sempre trouxe isso comigo, de termos mulheres na política. Uma honra, quero agradecer vocês. E vocês que estiveram na live com a gente, 1 minuto, 30 segundos ou a live inteira, quero agradecer vocês gigantemente. Compartilha, marca lá o sininho de notificação para você acompanhar as outras entrevistas. Hoje nós tivemos um show, não de 1 estrela, de 4 estrelas que almejam o cargo da vereança da cidade. E você, né, que almeja um cargo de prefeito, prefeita, vereador, você precisa ter coletividade, você tem que ter projeto, tem que gostar de gente, mas antes tem que passar aqui pelo Fecha Conta. Firmes na missão, até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Beijo, gente. AUP. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, tchau. O amor que ela tiver,
When shooting a busy scene, there can be so many visual distractions. What I like to do is use a shallow depth of field to help focus in on my subject. It ensures that I'm showing the audience what I'm seeing and what I'd like to show.